você acha que vai acontecer daquele jeito, e isso impede muito a você poder compreender as Escrituras. Claro que Jesus já falou sobre parábolas para dar entendimento àqueles que são filhos de Deus e também poder, essas mesmas parábolas, as pessoas que estão ouvindo não compreender e não entender, porque não havia desejo em seu coração de poder receber aquelas parábolas para poder ser uma bênção ou serem abençoados. Isso temos que ter bastante cuidado com isso. E preste bem atenção, eu vou usar um título para a gente reforçar um pensamento. O Espírito do último dias. O Espírito do último dias. Talvez você pense, será que isso é ser ruim? Não. Eu quero que você entenda o que está acontecendo nesse último dia, primeiro. Vivemos uma era que a expressão é dizer, essa era é morna, essa era ela está numa temperatura que você diria assim, é agradável, né? Você lembra que eu falei para você que é o espírito da era, ou desse momento que você está vivendo, existe um espírito. Então, todos que estão na era de Laodiceia são mornos. Por isso que o Bradadich vem dizer que os filhos de Deus não estão nessa era. Eles saíram dessa era. Amém. Então você tem que ter uma convicção muito clara nisso para não fazer confusão. Se você está nessa era, você está morno. E a princípio, deve ser morno. Será que é bom? Vamos tentar pensar na palavra de Deus e analisar o que é morno dentro da palavra. Uma pessoa morna dentro da palavra diz que estou rico, enriquecido estou, e nada me falta. É isso que o morno fala. Interessante, né? Estou rico, enriquecido estou, e nada me falta. Se quando você escuta uma pessoa falando assim, o que você diria? Será que a palavra vai servir para essa pessoa? Será que vai você pelo menos colocar uma palavra de Deus e ela vai aceitar isso? Não? Ok, ele mesmo disse, estou rico. E enriquecido estou. E nada me falta. Você percebeu por que Deus não gosta dessa questão de morno? Porque morno não é nem frio e nem é quente. Ele está sempre naquele nível. Parece que vai chegar a ser quente, mas não chega. Esse é um problema seríssimo hoje com essa era. Porque daí o que dá convicção a ele? Ele vai dizer assim, sou um cristão, vou à igreja, sirvo a Deus. Você não está vendo que eu estou indo à igreja? Estou participando da Santa Ceia, estou servindo a Deus. Parece que tudo isso conecta, porque estou rico, estou sendo abençoado. Talvez esse é o tempo mais enganoso nesse sentido, meu irmão. E isso nos preocupa porque Deus tem trabalhado de maneiras tremendas. E uma condição única para você, já vou dizer para você, a única condição para você estar no rapto é estar cheio do Espírito Santo, estar quente, não está morno. Essa não é a condição de um filho de Deus.
E essa pessoa que está morna, ela não luta, ela não batalha, ela não busca, ela não faz nada e não tem pensamentos corretos. Eu vou dizer para você entender aonde eu vou entrar. E eu queria ler algumas coisas com vocês antes disso, mas quero reforçar esse pensamento. Né? Que ele fala em Hebreus 10. Vamos reforçar esse pensamento primeiro para entender, para depois entrar em outra escritura que é Efésios. Mas escute bem. Mas o justo viverá da fé. Fé é revelação. Revelação. Para provar para mim que você tem fé, você tem que manifestar obra da fé. Se você diz que tem fé e não manifesta as obras da fé, você nunca teve fé. Você está enganado com o que você está ouvindo e você só está escutando e gerando conhecimento em sua mente e vivendo através da sua mente. Deus nunca quis isso. Ou desce aqui, se ficar aqui, você só vai ficar aqui. E daqui você vai estar muito bem trancado. Palavra de Deus, ela entra pelo ouvido, passa pela mente, desce para o coração e manifesta fruto. Por isso que eles fazem, pelos frutos os conhecereis. Tem isso. Pelo fruto você vai saber se ele é um cristão ou não é. Amém. Não tem dúvida com isso. Isso não é engano. Então você deve entender muito claro. Agora, está manifestando? Está ativo? Ou está desativado? Quando está desativado, não é fé. Fé é aquilo que realmente manifesta em seu coração. Se eu estou morto, eu tenho fé? Mais ou menos, irmão. É assim. Eu vou produzir nada, porque eu estou rico. Não é que eu vou querer. Tenho tudo. Nem Deus eu quero, porque eu não preciso de Deus. Eu estou rico. Então, escute bem aqui, ó. Mas o justo viverá da fé. Da fé. E se ele recuar, Paulo está falando, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nele. O próprio profeta da era de Efésios, Paulo está dizendo, não tem prazer em quem recua. Agora imagina nosso irmão Bruno falando isso. Não tem prazer na igreja dessa era que recue. É isso que ele está falando. Ou você é quente, ou você é frio, mas não seja morno. De maneira nenhuma nessa tua vida. Morno é aquela coisa que tu se acostuma, Bruninho. Morno é aquilo que quando a pessoa se acostuma, diz assim, é aquela expressão que você deve estar num lugar desconfortável, né? Você já viu? Estou bem confortável, nem queria sair daqui. É muito bom. Isso que cai para morro. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Olha só, retirar para perdição. Mantemos o quê? Na fé. Não se retiramos, se mantemos fiel à fé, fiel à revelação de Deus. Amém. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, Paulo está dando duas firmezas. Creia, meu irmão. Creia. Não se acostume com as coisas do mundo. É o que está acontecendo hoje com a igreja. A igreja está se acostumando com as coisas do mundo. Aí você vai dizer, agora você está com a sua Bíblia, quer acompanhar? Vamos lá em Efésios. Efésios, no capítulo 5, no verso 14. Vamos passar isso aqui para a gente ter esse amadurecimento. Estamos falando de uma questão, ou o Espírito do último dia. E já vou dizer para ti, o Espírito do último dia não é o Espírito de Laodiceia. O Espírito do último dia é fogo. Amém. É poder. É convicção. É fé. Deus nunca ia deixar o Espírito dos últimos dias para dar para o Filho de Deus coisa morna.
Ele está dando palavra de Deus, convicção. Cada vez que o dia está chegando, cada tempo, esse filho tem que estar cheio. Amém. Cada um depende de você. Você tem que se encher. Vamos chegar lá, irmão. Amém. Essa história de dizer eu dependo de tal irmão, porque o irmão é... Olha, irmão, a fé foi dada para você. Lute pela sua fé. A tua alma está aí clamando por isso. Olha aqui. Pelo que diz 5,14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te. Você está escutando? Levanta-te. Para dessa multidão, porque Cristo vai te esclarecer. O problema é que temos que sair da multidão. Temos que parar de achar que somos crentes mornos. Tá bom, saber desse jeitinho, assim mesmo. Parece que é tão bom vir à igreja. Vai à igreja. Não, Deus quer que teu tudo. Deus não quer só que você na igreja. Deus quer teu tudo. Não estou pregando isso aqui em relação à questão. É igual o teu filho. Ele quer tudo. Ele não quer o teu dinheiro. Ele quer a tua presença. Amém. É verdade. Quem vai esclarecer? Cristo, né? Ele te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Como é que você está? Como é que você está andando? Você pode dizer diante da presença de Deus para você mesmo, não vou nem apontar e querer levantar a mão, não, para você mesmo. Eu sou um crente quente. Confio em Deus. Sim. E faço a obra de Deus. Amém. É isso que eu quero que você me diga para mim. Olha aqui. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, mas como sábios. Nécio, sem conhecimento, sem entendimento da palavra, não sabe como é. Quando chega a luta, a batalha, ele tem que estar perguntando para o outro soldado: como é que eu vou fazer? Como é que dá tiro aqui? É nécio. Você tem que ser sábio na palavra, saber o que ela está dizendo para você e para a sua vida, irmão. Paramos de ser criança, amadurecemos na fé, fincamos a nossa fé firmada em entendimento correto. Deus não é uma criança que embola todas as coisas. Você não está sentado aqui só para aprender e dizer assim: amém, ó Jesus Cristo, ó como Jesus Cristo é bom. Não, vai é a luta. Ele chamou o Filho de Deus para batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Para quê? Para revelar a outros. Amém. Não, só estou em casa, só vou para lá e volto aqui, não tenho tempo. Então arranja tempo. Escute, não estou brincando com isso. Isso é uma coisa que eu não estou brincando, porque essa semana toda foi uma batalha. Eu sei onde estou parado com isso. O que estou falando aqui tem convicção. Se você não se aquecer, você vai ficar. Todos nós temos que buscar. Mas irmão, como é que se aquece? Vamos chegar lá. Então, o que ele está dando de conselho? Não seja nécio. Saiba o que ele está falando. Saiba o que está vivendo. Saiba quem é o teu Senhor. Saiba como servir a Deus. Você não pode cair nessa tonteria de mais ou menos eu sei. Alguém pergunta, fica: será? Você já sabe. Redimindo o tempo, quando os dias são maus. Você sabia que se Deus não redimisse o nosso tempo, não sobraria um? Não sobraria ninguém para ir para o arrebatamento se ele não redimisse?
está na Escritura, se Ele não redimir o tempo para nós, todos nós vamos ser engordados nessa multidão. Você já pensou nisso? Todos nós, não tem nenhum homem forte para aguentar, ele vai ter que redimir, ele vai ter que adiantar, ele vai ter que acelerar, para não ficar todos trancados. E agora está dizendo uma coisa para nós, ele vai dizer assim, ó, não seja mudo, aqueça o teu coração, aqueça a tua alma, mantenha-se, mas você diz, mas por que, irmão? Porque esse é o tempo, irmão, esse é o tempo da multidão, e ele já está invertido há tempo, você saia da multidão. Aonde estão os sinais? Quem é que tem fé para dizer que vai ser curado? Você tem fé? Amém. Amém. Se a fé é uma base só para transformação do corpo, a fé é uma base da transformação do corpo, irmão. Discutível. O tempo são mal, como ele falou, né? Redimir o tempo. Pelo que não sejais insensato, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Você viu aqui Paulo falar? Você já escutou isso na Escritura? Eu tenho que saber a vontade do Senhor. Você também tem que saber a vontade do Senhor. Amém. Você tem que saber. Se, irmão, se a gente sair daqui hoje e botar o pé para fora e perguntar a cada um, vamos fazer isso, mas eu quero botar isso na sua consciência. Qual é a vontade do Senhor para você? Sai com esse pensamento hoje, veja. Marque o papelzinho, vamos ver se você vai saber qual é a vontade do Senhor para você. Eu vou dizer para você, 99% da igreja não sabe. Não é Cristo? E Paulo está falando aqui. A vontade do Senhor é o seu engenheiro, o empresário mais forte de Santa Catarina. É isso? A vontade do Senhor é você ser um cristão cheio do poder, cheio do Espírito Santo, que possa manifestar a palavra de Deus hoje aqui. Essa é a vontade do Senhor. Que você reflita a imagem de Cristo em sua vida. Essa é a vontade do Senhor. Ah, não é um mistério, não. Você entendeu? Porque quando você manifestar a vontade de Deus, Deus estará contigo em todas as ações da sua vida. Verdade. Vamos um pouquinho. Talvez seja um pouco duro, mas eu quero te colocar isso. Doa mesmo. Doa. Para você dizer assim, eu prefiro doer aqui e estar na eternidade. Olha aqui. 18. E não fosse embriaguete com o vinho em que dá contenda. Que há contenda. Mas enchei do Espírito Santo. Você sabe o que é contenda? Me diz o que é contenda. É quando eu vou lá e falo mal do irmão. Quando eu vou lá e falo outro mal do irmão. Isso é contenda. Contenda que faz com quem? Com a liderança. Olha, dá até vontade de falar uma palavra, mas é com a liderança. Se tem uma coisa errada, que Deus tem que pegar a liderança e chibatar, até eles ficarem humildes. Porque palavras boas eles sabem falar. Palavras assim sabe dizer. Saber escrever bem eles sabem escrever. Mas na hora de se humilhar e vender, fica difícil. Você entende? Preste bem atenção no que eu vou falar para você. A igreja reflete quem? Cristo. Reflete Cristo? Ótimo. Mas ela está em vista na liderança. Amém. A igreja está sempre olhando a liderança. Amém. Como ela conduz, como ele fala, como ele vive, como ele rende. Qualquer aqui, ó, o irmão que é músico, que ele está aqui vivendo aqui, a igreja está vendo isso. Amém. Um pregador, a igreja está vendo isso. Ele tem que refletir quem? Cristo, da mesma maneira. Tem que refletir. Agora, quando eu começo a fazer contenda, eu estou refletindo Cristo, mas estou falando uma coisa para você. Bom. Porque essas questões de contenda, briguinha, isso está no nível mais baixo, aonde começa o crescimento de um cristão sabido.
Aonde as bases começam, ele vai dizer assim, ó, tem que nascer de novo. Tem que quebrar essas coisas, tem que tirar isso. Tudo isso começa lá na base. Se tu não fizer a base firmada, chega quando está lá no nível mais alto, talvez de entendimento, mas não de maturidade, só entendimento. Você já pegou um jovenzinho assim, que é bem inteligente? Ele é bem inteligente, mas não está no tempo dele. Mas só que sem maturidade. Taca fogo em qualquer lugar. Você entendeu? Primeiro, um filho de Deus tem que ser provado, moído, baixado, humilhado. Quer exemplo? Moisés, o que aconteceu com ele? Dono do reinado, humilhado, afundado, 40 anos, no deserto, sofreu. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Você já viu isso? Aonde que eles estão? Eles estão sempre provados. José do Egito, é muito fácil falar de José do Egito. É maravilhoso que a gente começa a falar de um pouquinho de centro e se depara, tem que 14 anos de prisão. É bom? 14 anos. Injustamente, é melhor ainda. Como é que o teu coração ia ficar? Se tu fosse preso injustamente, ficasse 14 anos, o que você ia falar do seu Deus? Como você ia fazer? Você está entendendo? Daí, entra em contexto. Não sabe nem o que é isso. É isso que mais me dói, porque sabe o que vai atingir outras pessoas que não sabem nem o que está acontecendo. Isso é a expressão mais clara de vergonha para homens de Deus. Mas vamos continuar dentro da estrutura da nossa igreja. Olha aqui. Ele fala, não tenha contenda, mas se encha do quê? Do Espírito. Encha do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso aqui, eu quero que você... Paulo está falando no verso 19 sobre essa condição, mas ele deu exemplo, tá? Você sabe disso? Quando ele ficou preso, ele cantou, ele salmiou, ele engrandeceu o nome, quando ele estava preso. Amém. Então, ele aqui está falando para a igreja por experiência própria. Você entende o que é uma coisa por experiência própria? Quando você fala a Deus de todo o coração, porque você passou por aquilo ali e sabe que é vitorioso naquilo. Então, Paulo está ensinando a gente essa noite a provar, dizer assim, ó, quando você está na luta, você salmeie. Quando você estiver na felicidade, você também salmeie, cante, dê louvor a Deus, dê honra e glória sempre nesse Deus. E ele quer afirmar isso, que nós, quando sentar e conversar, você possa falar coisas de Deus, porque o tempo tem que ser redimido. Você entende por que tem que ser redimido? Deus falou que vai redimir, mas você, então, Deus falou que vai redimir, então peraí, vamos sentar e vamos esperar. Tá bom? Você não ia querer isso aí, né? Vamos levantar e vamos fazer. Ó igreja, para de mordidão. Vamos aquecer o nosso coração. Vamos fazer. Amém. Acontecer. Se começa com um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. O que vai acontecer? Vai aquecer a igreja. Sabe o que vai acontecer aqui? Eu vou dizer o que vai acontecer para você entender. Se nós nos aquecer, vai vir gente lá de fora, entrar por essa porta e vai sentar aqui. O pregador não vai precisar nem pregar para dizer isso. Ele vai sentir a unção de Deus. O próprio Espírito Santo vai dizer o que ele está sentindo. A dor. Você entendeu? Mas nós temos que nos unir, porque nós sabemos como é o projeto de Deus, irmão. Amém. Olha o vídeo. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só quero reforçar esse pensamento aqui. Você está aí, vamos puxar só outra escritura. Está em Colossenses, um pouquinho mais para frente, passa Filipenses e Colossenses, no capítulo 4, no versículos 5. Olha só o que Paulo vai dizer novo.
Paulo, ele imprime todo um conhecimento, e quando você fala sobre essa sabedoria, você tem que saber que sabedoria é uma coisa que é de Deus. Sabedoria não é uma coisa humana. A sabedoria fez as estruturas. A sabedoria deu as medidas da construção da arca. A sabedoria construiu e deu a medida da estrutura do tabernáculo. Quem quer essa sabedoria? Por isso que diz, mas, olha, para-se aqui, Salomão é o homem mais sábio? Não. Há aqui o maior que Salomão, que é Cristo. Você entendeu? Que a sabedoria pertence a Cristo. Salomão recebeu um dom de sabedoria diferente de ter uma coisa e você receber, e a outra é aquilo. Amém. Vamos achar aqui 5, então vamos ver. Vocês, Colossenses capítulo 4, verso 5. Amém. Andai com sabedoria para com os que estão lá fora. Olha de novo. Redimindo o tempo. Você entendeu o que é isso que Paulo está falando? Se eu não uso de sabedoria para as pessoas lá fora, ele não está falando da igreja, ele está falando das pessoas lá fora. Se eu não sou educado, se eu não ajo como um cristão, se eu não vivo a vida certa, eu faço muita coisa errada, o que aquelas pessoas lá fora vão dizer? De quê? Daí vai redimir tempo? Crente sujo. Não vai redimir tempo, porque você, ou eu, se estiver fazendo uma coisa errada, sou uma pedra de tropeço. Não estou redimindo tempo. Por isso que Paulo ele vai abrir o entendimento dizendo assim, ó. Andai com sabedoria para com os que estão lá fora, redimindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, você de Paulo, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você entende isso? Vamos entender. Ela tem que ser uma palavra agradável. Temperada com o quê? Sal. Com sal. O que está dizendo? Quando você falar e ela tiver o tempero do sal, aquela pessoa tenha desejo de te ouvir outra vez. Porque o sal gera e mostra o sabor. Então ela precisa de sal. E o próprio Jesus falou para vocês que é o sal da terra. Então pare para pensar. Você está redimindo o tempo. Porque precisamos. Porque se nós não ficar e não redimir o tempo, a gente vai ficar aqui. E ele vai dizer assim, ó, para que saibais como convém responder a cada um. Irmão, uma sabedoria que eu vou dizer para você. Tem coisas que tu responde para essa pessoa de um jeito. Não é que você está omitindo ou mentindo. Porque a maturidade dela não chega a um nível que possa se falar de outras coisas. Então vocês têm a sabedoria de responder de tal maneira. Quando aquela pessoa tem uma sabedoria maior, que você entende, você responde assim, assim, assim. Isso nem é o pastor que está te enganando, eu estou falando como é isso. Porque tem vezes que você vai falar uma coisa para uma pessoa que não entende, quer levantar ela no nível tão alto, para mostrar toda a sabedoria, você estraga a vida dela. Amém, é verdade. É verdade. Você sabia? Você estraga a vida daquela pessoa. Porque ela não consegue alavancar a fé, não consegue entender a palavra e ela começa a amaldiçoar você. Isso não é brincadeira. Por isso que o Espírito Santo não é você, não é a sua capacidade, tem que estar dentro desse negócio. Para que, quando pelo Espírito Santo entra em você, você gera amor e gratidão ao coração, e aquilo produz o verdadeiro prazer para aquela pessoa, que é você. Amém. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu entendo tudo, pode perguntar. Eu entendo tudo. Eu não entendo nada. Cada vez mais que eu olho essa palavra, eu digo, Senhor,
Eu preciso é da tua graça. Amém. Porque cada vez eu vejo que eu sou mais incapaz. E vejo assim, eu acho que precisava de outro step. Olha aqui. Então, irmão, preste bem atenção que Paulo ele quer que você tenha isso. Porque senão, o nosso falar, o nosso agir, vai redimir o tempo. Mas também o nosso agir, o nosso falar, pode atrasar tudo. É verdade. O que é para nós sermos? Morno? Cheio do Espírito Santo. Pegando fogo, né? Amém. É isso? É. Então, sério, vamos seguir aqui. Eu vou usar uma escritura que está em Lucas. Você também conhece isso aqui bem, mas eu vou usar essa aqui porque está em Mateus, está em várias outras partes, mas quero usar essa aqui em relação a Jesus Cristo. Presta atenção. Você é um soldado já? Ou é um recruta? Precisa de treinamento, bastante. Mas se for você é um soldado, então preste atenção no que vai acontecer. Lucas capítulo 4. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio Do Espírito Santo. voltou para o Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E foi levado pelo... Ele está sendo guiado pelo quê? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Você come, vive, trabalha, age em todas as ações pelo Espírito Santo. Você já pensou sobre isso? Ou você pelo menos meditou sobre isso uma vez na vida? Deus quer controlar completamente o nosso ser. Agora, para controlar o nosso ser, eu e você temos que se entregar, ceder mesmo, saber ceder. E essa é a parte mais difícil da condição, né? Mas vamos continuar aqui. Olha bem, então, tudo que Jesus fez e foi para o deserto, foi pelo poder do Espírito Santo. E ele estava cheio, Amém. total do Espírito Santo sobre a sua vida. Então ele vai dizer assim, ó, segundo. Há 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. Ele disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus respondeu e disse: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Amém. Parece ser jargão? Sabe o que é jargão, né? Alguém fala para ti, você diz, tal. Mas eu quero saber se esta palavra que Deus, a Cristo falou, está dentro de você. Dentro de você. Porque quando Cristo fala isso, ele não fala por tonteria. Ele está com fome. Você sabe, ele não está com desejo de comer. Muitas vezes nós estamos sempre com desejo de comer. Você não sabe, fome é uma coisa que te agride, que deixa tu fraco, que tu fica debilitado. Você nem consegue raciocinar direito. Mas aqui Cristo está no controle, porque ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo controla a sua mente. E ele sabe dizer a resposta certa na hora certa. Amém. Tem vezes que a gente nem comeu um pouco aí e começa a dizer assim, eu já nem consigo pensar direito. Eu quero mostrar uma coisa para você entender. Cristo está ali, o Espírito Santo no controle de Cristo. E ele está lembrando de Escritura. Satanás imprimiu uma coisa e ele foi direto na Escritura. Amém. Daí você diz assim, mas ignorante, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho essa habilidade? Sabe quem é que vai lembrar você?
Não é você, é o Espírito Santo que vai lembrar a escritura certa na hora certa. Agora você tem que ter uma intimidade com Deus, saber que Deus faz isso. Deus, Ele vai usar tua mente, vai usar tua língua, vai usar teus olhos, vai usar teus pensamentos, desde que você uma vez já leu, uma vez já pensou, uma vez já meditou, uma vez colocou isso em prática. Olha bem, ele vai dizer outra coisa aqui interessante. E o diabo levantou-se a um alto monte, mostrou-lhe um momento e um tempo, todos os reinos do mundo. Ele disse, o diabo, dar-te-ei em todo esse poder a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tu terás, tudo será teu. Qual é a resposta? E Jesus respondendo disse, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Tá bom isso para nós? Tu vai adorar só o teu Deus, e só Ele servirás. Amém. Está ótimo isso para nós? Está ótimo. O problema é isso está em nós. Satanás queria dar todas as coisas do mundo, todos os governos, tudo para ele, para apenas ele adorar a Satanás. E agora eu vou dizer uma coisa para você, sabia? Olha só. Ele estava fazendo um negócio com Jesus Cristo. Ele estava dizendo assim, ó, tudo que tem no mundo, a riqueza, ouro, prata, governo, está comigo. Porque ele não é dele, não é dele. É um poder. Jesus não repreendeu por isso. Mas ele é um poder, ele roubou. Agora ele disse, tudo é meu, eu dou para quem quer. Olha só o que está acontecendo aqui. É só para adorar. Agora vamos entender uma coisa. Você sabia que 99, vou botar 99 para você, por cento das pessoas que vão à igreja estão adorando Satanás? Ficou duro? Ficou muito difícil para você entender isso? Ficou? Escrito, né? Você conseguiu ver? Vamos entender, vamos ver se talvez você esteja por 99 é muita coisa, irmão. Não dá para diminuir? Então, acompanhe meu raciocínio. Eu não estou fazendo brincadeira. Quando eu estou falando isso, eu estou falando sério. A palavra de Deus é uma só, né? Ela não muda, né? O nosso Deus muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? A palavra tem que estar ali, escrita, né? Corretamente. Você não precisa misturar, você não precisa, tem que ser desse jeito. Não, é como está escrito. Amém? Eu não sou intérprete da palavra. Quem interpreta a palavra é o próprio Deus. Eu não preciso interpretar nada. De maneira nenhuma, eu não posso interpretar, porque se eu interpreto errado, eu sou anátema, eu sou anticristo, eu sou antipalavra. Você pegou aqui? Pegou, né? Agora, quantas pessoas entram e querem entrar em uma denominação? Quantas? Quantas entram e que o irmão Bruno falou assim, nomes blasfêmios, está escrito ali. Deve ser, não vou dizer nome de igreja aqui, mas vou dizer, igreja A é nome blasfêmio. Igreja B é nome blasfêmio. Uma igreja que seja da mensagem, que virou um sistema, que não está de acordo com a mensagem do dia, é nome blasfêmio. Sabia? Eu não estou brincando com isso. É nome blasfêmio, mano. Então eu vou mostrar para você. Uma igreja que diz que a noiva já é esposa e tem o nome dela, que é o nome do William Mayo Branham, é uma igreja de Deus? Não. E o que é que eles estão adorando ali? Será que eles estão adorando Deus? Não. Estão adorando o irmão Branham. Você percebeu onde eu quero chegar? As pessoas estão sendo enganadas pela liderança. Você entendeu? Então, quando você é enganado, Satanás senta lá
Essa é a adoração para Satanás. A única adoração para não ser Satanás, você tem que saber quem está adorando. Do profundo do coração, você está adorando a Cristo Jesus e sabe quem é Cristo Jesus, daí você está adorando a Deus. Amém. Por isso que a palavra diz, ó, em espírito e em verdade. Muita gente vem, senta aqui e pensa que está adorando a Deus. Está adorando a Deus mesmo? Você sabe quem é esse Deus? Aonde ele está? Aonde ele entrou? Aonde ele ficou? O que ele fez? Você sabe? Eu vou fazer uma pergunta então para você. Aonde está Deus? Você acha que Deus está no céu? Deus é a deidade. A deidade está em vós. Isso que a palavra diz. Amém. Ou não está? Então por isso não pode estar morno. De maneira nenhuma você não pode estar morno. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, convicto com a palavra. Não tem como. Você já pensou? O Deus Todo-Poderoso em mim. E eu estou assim, não sei se vou fazer isso. Só se Deus me mostrar. Deus já mostrou a tempo. Aleluia. Ele não vai te mostrar mais. Deus já mostrou na sua palavra. Todas as coisas que já foi. Está tudo cumprido, irmão. Está tudo assim, ó. Tudo no padrão. Você só está esperando. É um momento. É triste. Eu fico pensando o que eles fizeram com essa mensagem. Porque daí a mensagem, ela se torna mais enganosa ainda. Quando fala mensagem, dentro da mensagem, dentro desse povo que está rodando aí, é mais enganosa ainda. Por isso que eu falei sobre o assunto lá, daqui da profecia, para você entender. A profecia, ela vai se cumprir. Los Angeles vai para o fundo do mar? Vai. Califórnia vai para o fundo do mar? Vai afundar. Mas não foi da ideia como o filho, né? Nosso irmão Brana falar, não, eu vou ver. Aí ele pode ter dito assim, ó, não, tu vai ver, eu acho que está muito rápido isso, que eu acho que vai acontecer isso. E ele tomou aquilo que ele ia ver a profecia e segurou aquilo. E o que acontece? Tinha uma convicção no coração dele, não estou querendo ir contra ele, nada disso, mas ele teria que dividir duas coisas. A profecia é assim diz o Senhor, vai se cumprir. Agora o que a gente começou lá é outra coisa. Pode ser que seja agora, porque meu pai falou que eu não ficaria velho. É outra coisa. Você lembra que eu falei da virgem? Vai uma virgem conceber. 700 e poucos anos depois que foi acontecer. Quantos homens naquela hora que tinha lá casado, tinha sua filha, pensou que seria ela? É verdade. Você entendeu? Então, você tem que saber separar as coisas. Ter sabedoria e dizer, não, profecia, assim diz o Senhor, vai ser. Agora, uma outra ação, como está falando ali, e isso para mim, irmão, para alguns aí fora, eles invalidam a palavra. Para alguns que estão falando aí fora, dizendo assim, está vendo esse profeta mentiroso? Para alguns aí fora estão falando um monte de besteira. Para mim, eu tenho mais convicção ainda. Amém. Amém. Porque eu sei que não é erro na palavra. Os homens podem falar uma coisa, outra coisa, mas eu vejo que a convicção estaria perfeita. É a mesma coisa quando você fala de Israel, ó, eu vou dar isso para você com clareza, não com maldade. Quem esteja falando, não me importa. Não adianta eu botar bandeirinha de Israel, não adianta fazer isso, porque isso aí não é jogo de time, não é igual torcida de a presidência vai ser tal presidente. Isso não adianta, se não pertence a nós. Pertence a uma questão isso? Não. Eu não vejo eternidade. Não me pertence isso, irmão. Não me pertence. Claro que eu vou escolher uma melhor. Eu vou tomar cada um voto do sujeito. Eu não quero nem saber quem que você votou. Mas eu estou mostrando para você, não me pertence a mim. O que me pertence é a palavra de Deus. O que me pertence é o reino de Deus. O que me pertence é a vida eterna. Isso me pertence. Amém. É isso que você deve entender. Então, essas coisas, quando as pessoas começam a misturar, deve acontecer. Deus trata com quem? 144 mil judeus. Amém. Não trata com mais nenhum. É só tu ler a escritura, está lá em Apocalipse. 12 de cada tribo. Amém. E o
os outros. Deus trata com a noiva gentílica. Tem uma quantidade, eu não sei qual é a quantidade. E os outros? Você entendeu? Você tem que entender. Agora, você tem certeza no coração que você é uma noiva? Amém. Então você tem que tomar uma decisão, né? Tomar por fé, convicto, porque tem uma coisa batendo de você. Você entende o que eu estou dizendo? Vai ter 1 milhão de salvos. Não sei, a Bíblia nunca falou sobre isso. Agora que vai ter vários salvos, vai ter. E vai ser muito, vai ser. Nós estamos falando da noiva, estamos falando de igreja estrutural. Você entende o que eu quero dizer? Então, a gente não adianta falar coisa que não fecha. Eu dizer que todas Israel vai ser. Não, irmão. Não, Israel sempre ganha toda essa batalha. É mentira. Tem gente que gosta de pregador, gosta de falar assim, aqui lutou contra Israel, toda vez que perdeu. Não é verdade. Israel perdeu um monte de guerra, mas por que perdeu as guerras? Porque se afastou de Deus. Você entendeu? Quando Israel afastava de Deus, Deus chegava com o chibato e trazia lá, trouxe lá Nabucodonosor, arrancava o povo, levava o povo para o reinado dele. Porque eles perderam a verdade. Eles não queriam mais adorar a Deus. Você entende isso? Então, não é querer botar a Israel como o poder que vai dominar todo. Não, seria muito engraçado. Seria muito engraçado, sabe por quê, irmão? Olha bem, eu não estou falando mal de Israel, eu estou falando os 144 mil são os que Deus vai tratar. Eles não são filhos. Eles não são filhos. Não, eles vão ser serviçal. Eles vão servir a noiva. Amém. Está ali. Parece que eles não leem a Bíblia. Está muito claro, eles vão servir a noiva. E quando estiver na grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, porque é 3 anos e meio, na segunda parte, que romper, a coisa vai acontecer. Eles vão reconhecer que mataram Jesus Cristo. Eles vão chorar um clamor. E ali eles vão ser cheios do Espírito Santo. Por isso que eles sobem. Não tem nada a ver com a capacidade deles, mas tem que a misericórdia de Deus, irmão. Você tem que entender que se você está aqui, se você está sentado aí, tem a ver com a misericórdia de Deus. Para de se achar. Para de se achar. Que acha que tem a mensagem, que acha que tem início. Para de se achar. É a misericórdia que te atingiu, irmão. Amém. Por isso que a misericórdia atinge eles. A misericórdia traz 2 profetas. A misericórdia faz esse profeta manifestar poder. Amém. Parece que as pessoas criam uma fantasia. Aí eles apontam assim, Israel é o relógio de Deus? Meu plano fala, porque o relógio, o mundo todo vê o que está acontecendo. Você está sabendo o que está acontecendo? Uma guerra? Você já ouviu falar em alguma coisa sobre os 144 mil? Nada? Você está vendo alguma coisa manifestando? Porque se você... Eu só posso dizer uma coisa para você. Se você ouvir falar que existem 2 profetas em Israel e que eles estão fazendo manifestações poderosas, eu posso dizer para você e posso eu me quebrar e me arrepender de sabe que eu perdi o hábito. Entendeu? Então, para de ser burro. Deus nos advertiu, sejamos quentes. Acabe com essa historinha de ser meio cristão. Não existe meio cristão. Você já vê, você já vê a meio-dia, ou um dia bem escuro, um dia à noite. Não existe dia à noite. Ou é dia, toda a vida vai ser. Pode dar um blackout, pode a lua fechar o sol, mas é dia. Então não existe meio cristão. É um cristão, mas a condição da era, você lembra? É a condição da era, irmão. Você deve tomar cuidado com a condição da era, porque a condição da era vem assim. Olha só como é que é. Olha só como você atrás de falar. Vou dar um exemplo muito simples para você dizer, você precisa trabalhar.
Olha como é que está difícil. Olha não sei o quê. O que Satanás está fazendo em você? Ele está botando medo em você. E se você aceita medo, o que acontece? Deus pode trabalhar com fé? Pode trabalhar com fé, irmão. Já vou falar isso aqui porque uma vez eu falei muito tempo atrás. Por exemplo, não existe lugar seguro. Não existe emprego seguro. Pode você ser um funcionário público. Pode você ser aposentado e estar recebendo. Não existe segurança nisso. É verdade. Daqui pode acontecer uma guerra daqui a alguns minutos e você perdeu tudo. Ninguém vai pagar, o governo não paga nada. Você sabe muito bem quem guardou dinheiro no banco, o que aconteceu para o Paulo? Levou tudo. É verdade. Então você não caia no pensamento, eu estou seguro, estou aposentado, estou sentadinho. O único lugar seguro que Cristo, que o irmão manda falar, vá para Cristo. Amém. E as pessoas se iludem com essas coisas, irmão. O único lugar firme que você não vai errar, mantenha-se em Cristo, porque Cristo, quando você se mantém em Cristo, Deus está obrigado contigo. Amém. Deus está obrigado contigo. Deus chama ninguém lá longe para ajudar. Deus chamou, olha só. Olha o que Deus faz. Peraí, acabou. Elias, acabou a comida aí. Acabou o riacho, não tem mais água. Na casa da viúva. Corre, Elias, na casa da viúva. Você acha que tem pouca viúva? Um monte. É aquela tal. Sabe por quê que foi falar? Porque aquela viúva tinha o mesmo calibre de Elias. Amém. Você acha que é coincidência? Calibre de fé, calibre de confiança. Porque qualquer homem que chegasse ali e dissesse assim, olha, primeiro faça para mim, depois para vocês, será que ela faria? Eu vou dizer uma coisa para você, Deus faz isso conosco. Primeiro ele nos testa, para depois ele derramar a bênção. Não é o contrário. Muitas vezes você é abençoado. E sempre quando eu falo com alguns irmãos, eu digo assim, ó, você foi abençoado? Então prepare, segura, porque Satanás vai vir para tirar a bênção. Então essas são coisas muito claras. Isso aí que estou falando é porque eu posso dizer para você que já passei batalhas várias vezes. Eu não sou uma pessoa que conheceu isso, não. Eu sei como é que é isso. Irmãos, uma discussão começa com uma palavra mal colocada. Uma palavra mal colocada vira uma guerra. E Satanás, ele é muito especialista nisso. Então, trabalhamos com isso. Cuide com ele do teu coração. Esse é o tempo. Não dê oportunidade para Satanás colocar em teu coração para ficar morno. Eu sei que não é. Diz assim, é ir na igreja que vai te salvar. Não, não é isso que vai te salvar. Mas é a tua conexão com Deus que vai determinar se você quer estar. Você entende isso? Se eu seria ser muito idiota dizendo assim, vocês têm que vir o culto, assim, você não pode faltar culto, assim. Seria, porque eu sei que isso tem uma condição do coração. Aqueles que amam a Deus, eles querem vir aqui para receber a bênção da palavra, para amadurecer e crescer. Então, não é a questão de você vir, é a questão de você ter amor com Deus. Amém. É diferente. Isso é uma coisa muito diferente. Você não tem prazer e gosta de estar aqui. Porque é para receber o quê? A palavra, a bênção. Isso é diferente. Não adianta eu querer botar medo em você. Se você não viu o culto, vai dar problema. Não vai acontecer isso com você. Não me importo com isso, não é isso. Será que então cada vez que eu fizesse alguma coisa errada, Deus batia na minha cabeça? Não é isso. Mas é a tua relação com Deus. Ele é o teu Pai. É o contato que você tem.
eu faço uma coisa errada, então Deus não me dá mais nada. Não é isso, Ele vai sempre te dar. Olha, irmão. Isso foi coisas colocadas no passado na estrutura da igreja. Isso foi colocado como fosse assim, aquela história, se lembra daquela história, se lembra assim, existe um lobisomem que pega as crianças. E ficou. Daí as pessoas não conseguem receber a bênção porque acham que fez a coisa errada e não conseguem. Não. Arrependa-te, acerta e a bênção está ali. Sempre foi tua. É bom que a gente possa colocar isso bem clarozinho, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguns pontos aqui para falar. Na verdade, tinha bastante. Vou aproveitar esses minutinhos. Ouça essa mensagem. Orgulho. Em 1955. Agora, como eu estava dizendo, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Está escrito de tal maneira que não há como o homem, em sua concepção mental, entender o que é. Não importa quão bem você escreve, quão bem você pode juntá-lo. É errado começar com V, porque ele escolheu isso dos sábios, prudentes, e revelou a revelação pelo Espírito. Veja, os fariseus, saduceus, judias, de nosso Senhor Jesus, como ele tinha tudo planejado, exatamente ao ponto, como aquele Cristo viria e tudo mais. Enquanto ele veio vice-versa do que eles tinham descoberto, apenas para mostrar que ele é Deus. E ele não veio contrário à Escritura, ele veio contrário à sua concepção escritural, mas ele veio exatamente da maneira que a Escritura disse exatamente. O que o irmão está dizendo aqui nessa mensagem de orgulho, está dizendo assim, para afirmar o pensamento de você. Como é que você vê que Cristo vai vir? Porque os saduceus, os fariseus pensavam que Cristo viria como um rei, né? Na glória, né? Como um Davi, um rei poderoso. E quando ele veio e entrou em Jerusalém como um burrinho, sentado num burrinho, e o povo gozando, eles nunca iam aceitar isso, porque a visão deles era um rei, um capa vermelho, com coroa na cabeça, com exuberância, um cavalo branco, aquele bonito. Era isso que eles estavam vendo. Qual é a visão que você vai ver que vai acontecer o arrebatamento? Grandes igrejas da mensagem, grandes homens sábios, inteligentes, capacitados, formados em universidades, grandes homens intelectuais, entendidos da mensagem de ponta a ponta. Então, se ele fizer isso, ele tem que voltar, porque sempre foi ao contrário. Pescadores, homens simples, na casa um do outro, pregando, falando da palavra. Você está entendendo? Não é. Tome cuidado como você está fazendo. Naquele dia, de repente, fizemos o chamado e reunimos na casa de alguém para falar a palavra. E naquele dia se cumpriu a Escritura. Você entende isso? Que a coisa é simples. Não pense que vai ser esses grandes. Vai ser escondido. Por isso eu estou dizendo, as pessoas olham, vai ser uma coisa tremenda. Você olha assim, como ali está a Escritura falando de João Batista. João Batista vai vir para planar o caminho, vai tirar isso, vai tirar as montanhas, vai baixar isso, vai baixar aquilo. Aí você pensa assim, então vai ser um tremendo pregador, vai planar tudo. Quando ele está falando de outra coisa espiritual. Ele está falando de outra coisa tremenda. E você vai ver João Batista, na maior simplicidade, está lá preso. E ele chega e diz assim, agora que eu diminua e ele cresça. Você vê o que é o espírito
de Deus sobre um homem, que eu diminua e que ele cresça. Você está vendo onde que muda as coisas, irmão? Então, não faça igual Hollywood. Los Angeles, Hollywood vai para debaixo do assalto, vai afundar. E você não pode fazer dessa mesma maneira, criar uma porque não vai ser tão simples que, olha, tome cuidado com isso. O irmão Bruno fala muito disso. Ele diz que a coisa é tão simples, né? Tão simples que muitos não veem.